Bom, irmãos, hoje eu trouxe uma pregação que Deus tocou no meu coração para que eu trazesse, e o tema da pregação é como ir para o céu, o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia nos fala. Bom, então a pregação é como ir para o céu, o que a Bíblia fala sobre isso. Esse é o tema. Meu cunhado pode passar. Eu convido os irmãos que puderem e preferirem conferir suas Bíblias, abrirem em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pois pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não é de vós mesmos, isso é o dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie. Então, aqui na Bíblia está dizendo, a gente não é salvo por obras, e sim pela graça por meio da fé. Então não é porque eu ajudei alguém que eu estarei com a vaga garantida para o céu. Então, ali no versículo 8 diz: pois pela graça sois salvos por meio da fé, e não por obras, para que nenhum homem se glorie. No versículo 9. Pode passar, meu cunhado, fazendo favor. Agora eu convido os irmãos que abrirem em Mateus 7. Mateus 7, versículo 21 ao 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos os demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes declarei: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Então aqui mais uma vez em Mateus 7, versículo 21 ao 23, está dizendo Jesus que obras não salvam. E é isso, eu me perdi nas palavras. Meu cunhado pode passar. Agora é Mateus 25, capítulo 25, versículo 31 ao 46. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uma das outras, como o pastor separa a sua ovelha dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua mão direita, mas os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua mão direita: vinde benditos de meu Pai, herdai o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Eu era um estrangeiro e me acolheste, despido e me vestiste,
Eu estava enfermo e me visitaste. Eu estive preso e foste ver-me, e foste até mim. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te alimentamos, ou com sede e te demos de beber? E quando nós te vimos estrangeiro e te acolhemos, ou despido e te vestíssemos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Na verdade eu vos digo, que quando o fizeste ao menor destes meus irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para dentro do fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome e não me deste de comer, eu tive sede e não me deste de beber, eu era um estrangeiro e não me acolheste, despido e não me vestiste, enfermo e na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quanto te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro ou despido, ou enfermo ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderá, dizendo: Na verdade eu vos digo, que quando não fizestes ao menor destes, não o fizestes a mim. E irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então aqui diz que os justos fazem boas obras. Mas como assim? Fazer obras não vai para o céu, mas os justos fizeram boas obras. Aqui na Bíblia deixa bem claro que, mesmo que obras não salvam, nenhum justo que não fez boas obras estará no céu. Então, mesmo que obras não salvam, boas obras também todos os justos terão. Meu cunhado pode passar, fazer um favor. Já está projetado no telão, mas para os irmãos que preferirem ver suas Bíblias. Mateus 18, versículo 1 até o 4. Aqui diz: Naquela mesma hora chegaram-se a Jesus os seus discípulos e perguntaram: Quem é o maior no reino do céu? E Jesus, chamando uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: Na verdade eu vos digo, que se não vos convertestes e não vos tornardes como criancinhas, de modo algum entrareis no reino do céu. Portanto, todo aquele que se humilhar como esta criancinha, esse é o maior no reino do céu. Então, aqui na Bíblia diz: todo aquele que for humilde, se humilhar, ter o caráter igual de uma criancinha, irá para o reino do céu. Até em outra passagem diz que só irá para o céu quem tiver o mesmo caráter que Jesus. Meu cunhado pode passar. Eu vou ler pelo telão mesmo, mas para os irmãos que preferirem. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e poderosa, e mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, penetrando até a divisão da alma e do espírito, e juntas as medulas, e discerne os pensamentos e intenções do coração. Eu fui no dicionário e discerne significa diferencia, diferença, distingue. Então a Bíblia faz a gente ser mais santo, ter os pensamentos e intenções do coração diferentes do que iguais a do mundo. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja diferente do mundo, se a gente quiser ir para o céu. Meu cunhado pode passar. Aqui uma frase de Martinho Lutero: quando o povo é impedido de conhecer as Escrituras, a salvação também é impedida.
Isso é uma prova do que eu acabei de ler, que se a gente não tem a Bíblia, a gente não tem salvação. Meu cunhado pode passar, por favor. Apocalipse 21. Eu vou abrir, e os irmãos preferirem abrir também, podem abrir. Versículo 23 ao 27. E a cidade não tem necessidade de sol nem de lua, para que nela brilhem, porque a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua luz. E as nações daqueles que são salvos andarão em sua luz, e os reis da terra trazem-lhe sua glória e honra. E os portões nunca serão fechados de dia, porque ali não haverá noite. E ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem o que quer que pratique abominação ou crie mentira, mas só os que estão inscritos no livro de Deus. Aqui, mesmo não estando já exatamente no contexto, mas é outra... Como posso falar? Outro exemplo que devemos estudar da Bíblia, porque no último slide, eu acho que foi o último slide, a Bíblia faz a gente diferenciar nossos pensamentos e intenções do coração. Então, como nós iremos para o céu, aqui no versículo 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine, nem que quer que pratique abominação ou crie mentira. E quem pratica abominação e que a mentira são pessoas do mundo que não leem a Bíblia ou que não têm o mesmo caráter que nem Jesus teve. Então, isso é outra prova e reforço para que estudemos a Bíblia, para que, se quisermos ir para o céu. Meu cunhado pode passar, fazendo favor. Agora, uma citação de Ellen White: nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo nos pode fazer sentir a importância das coisas fáceis de se perceberem, ou impedir-nos de torcer verdades de difícil entendimento. É função dos anjos celestiais preparar o coração para compreendermos de tal maneira a palavra de Deus, que fiquemos encantados com sua beleza, admoestados por suas advertências, ou animados e fortalecidos por suas promessas. Façamos nossa petição do salmista: desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então ali, no início, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Eu iria fazer uma oração inicial pedindo para que Deus nos guiasse lendo a Bíblia, nos iluminasse, mas o irmão que eu esqueci o nome, o irmão Fladson já orou nos agradecimentos para que a gente pudesse ser iluminado lendo a Bíblia, ao abrir a Bíblia. Meu cunhado pode passar. Ser cristão sem oração não é mais possível do que estar vivo sem respirar. Outra frase de Martin Lutero. E isso é verdade também, porque outra frase de Ellen White diz que não se deve abrir a Bíblia sem oração. Então, e também em outras citações, porque o Espírito Santo nos ajuda a entender coisas difíceis e fáceis que são importantes. Então, sem oração a gente não entende a Bíblia, ou entende errado, ou pela metade. Então é por isso que a gente deve fazer oração fazer oração antes de abrir a Bíblia. Meu cunhado pode passar.
Ninguém, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir no último grande conflito. Aqui Ellen White diz outro reforço para lermos a Bíblia. Ninguém, a não ser os que fortaleceram o Espírito com as verdades da Escritura, da Bíblia, poderá resistir no último conflito. Então, se a gente quiser realmente estar no céu, nós precisamos ler a Bíblia, orar, ter fé e ser como Jesus. Meu cunhado pode passar. Não, meu cunhado, espera um pouco, espera. Pode passar. Isaías 65, 17. Eu vou ler pelo telão mesmo, mas se os irmãos quiserem também abrir em sua Bíblia, Isaías 65, 17. Porquanto eis que eu crio novos céus e uma nova terra, e a anterior não será lembrada e nem virá à mente. Então, ali, quase no finalzinho. E a terra anterior não será lembrada e nem virá à mente. Então, quando nós estivermos no céu, como que nós esqueceremos dessa terra se a gente vive no mundo, se apega no mundo e não quer largar do mundo? E esse é o sentido do versículo. Meu cunhado pode passar, fazendo favor. Aqui Jesus fala em Mateus 10, 37, versículo 37. Os irmãos que preferirem abrir na Bíblia também. Mateus 10, versículo 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E o que não toma a sua cruz e segue após mim, não é digno de mim. O que encontrar a sua vida, perder-la-á. E o que perder a sua vida por minha causa encontrá-la-á. Então, se nós, em um exemplo, no último versículo 39, quando vir a perseguição e falarem para a gente, aceite Jesus ou você morre, ou outros exemplos também que não me vêm à mente, e nós aceitarmos Jesus ali, e o que perder a sua vida por minha causa, encontra-la. Então, se nós perdermos a vida por Jesus, seria ao contrário, nós estamos ganhando. Então, é um reverso. Meu cunhado pode passar, por favor. Aqui, 1 João 2, 24, 25. Também vou ler no telão, mas os irmãos que preferirem ler na Bíblia. Portanto, que isto esteja convosco. O que ouvistes desde o princípio, se isso que ouviste desde o princípio permanecer em vós também deveste permanecer no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. E naquela passagem, naquela slide que estava Ellen White, o Espírito, quando nós oramos antes de ler a Bíblia, o Espírito Santo nos guia e faz nos alegrar quando nós vemos a promessa de Deus e faz a gente ficar mais forte na Bíblia. Então, essa é a promessa que Deus nos fez, que Ele nos fez a vida eterna, essa é a promessa. Então, que nós possamos nos alegrar por essa promessa que nosso Deus nos fez. Meu cunhado, pode passar, por favor. Aqui, já está no final, infelizmente. João 14, os irmãos que preferirem abrir na Bíblia.
João 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então, aqui eu vou mostrar o telão para que todos os irmãos vejam melhor. Ali no versículo 2: na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Então, se Deus não tivesse realmente prometido, se ele tivesse mentido, ele não nos teria dito. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Infelizmente, irmãos, a pregação foi só isso, mas eu agradeço novamente por outra chance de pregar aqui e muito obrigado. E um último apelo: que nós possamos ser que nem Jesus, ter o mesmo caráter que Jesus, que nós possamos ler a Bíblia, orar e ter fé, e não obras que nos salvam, mas sim fé e esses outros fatores.